Então vamos nos colocando naquela posição que nos é mais agradável e vamos serenando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos, as nossas intenções ao Pai, ao amigo e mestre Jesus, pedindo a eles a proteção, o amparo e também a permissão que a espiritualidade encarregada desse momento esteja conosco, nos auxiliando no estudo de hoje, da doutrina dos Espíritos e também do Evangelho, também pedindo assistência do guardião de cada um de nós, que nos acompanhe junto com os prepostos do Cristo que conosco se encontram, nos auxiliando no entendimento, na assimilação dos temas que iremos estudar hoje, fazendo que consigamos, com esse entendimento, colocá-los em prática no nosso dia a dia, sabedores de que essa maravilhosa doutrina, que é a elucidação mais completa da Boa Nova trazida pelo Mestre há mais de 2000 anos, e que com a doutrina espírita veio então um esclarecimento maior, pois nós, seres humanos que vivemos naquela época, ainda não tínhamos a condição intelectual e também moral para um melhor entendimento, mas quando então o mestre Lyonês, Kardec, veio codificar a doutrina dos espíritos, é porque já estávamos prontos para receber esse ensinamento com maior clareza e não só estudarmos, mas aplicarmos no nosso dia a dia, sabedores de que com essa luz maravilhosa que é a doutrina dos espíritos, mais rápidos caminharemos em direção ao alto, em direção ao Pai. Estão abertos nossos trabalhos e assim seja. Passar para ti, Fátima. Obrigada, boa noite a todos. Então vamos lá, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, o item instruções dos espíritos, dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram, por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse, é porque para vós outros foi dado reconhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Dar-se-á aquele que já tem, e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor,
em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomai isso como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. O óbolo aqui significa donativo. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual lhe herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias. E que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que jamais recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão produzir 100 e o outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Agora eu vou ler mais um pouquinho. Dar-se-á aquele que tem. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tenha, lhe tirará. Agora eu vou fazer uma explicação desse tópico. Analisando-se essa afirmativa sem a profundidade necessária, poderíamos questionar onde estaria a justiça divina, dando mais àquele que já tem e tirando daquele que não tem. O estudo da mensagem de Jesus exige uma interpretação mais cuidadosa. Caso contrário, seus ensinos poderão contrariar a bondade e a misericórdia divinas. A vida retorna de acordo com o que cada um oferece pela lei da causa e efeito. Recebemos a todo instante respostas em consonância com as instruções do presente e do passado, não como privilégio, mas por merecimento do que já tem. Para ter paz, é necessário que o ser se disponha a construí-la.
Terá paz quem consegue pacificar o seu mundo íntimo, vencer os impulsos inferiores, disciplinar os pensamentos, harmonizar os sentimentos. Em outras palavras, dar-se-á paz a todo aquele que já tem a consciência tranquila e, apesar dos conflitos e dramas externos, o seu mundo íntimo não se altera. A saúde física e espiritual é o ganho de quem exercita o autocontrole para limitar os desejos inferiores, vive com simplicidade e cuida do corpo e da alma. A quem culpar senão a si mesmo pelos excessos cometidos? Para quem menospreza a oportunidade do trabalho e por isso perde o emprego, não poderá acusar a má sorte, o seu empregador ou a providência divina. Aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem ganhará cada vez mais oportunidades de aprender e de fazer o bem. Por outro lado, quem desperdiçar o tempo, os recursos, não usa seus talentos para a sua evolução e em benefício comum, ser-lhe-á tiradas oportunidades de fazer o bem. Poderá perder os recursos mal utilizados, o tempo e até mesmo a encarnação. Aí mais um tópico para a gente estudar. Tira-se ao que não tem ou tem pouco, tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Deus, a que tudo provê e a que tudo sustenta, fonte de bondade, misericórdia e perdão, não poderá ser responsabilizado pelas misérias humanas, frutos da imprevidência, da insensatez, do destempero, do orgulho e do egoísmo das criaturas ainda imperfeitas. Por isso, Jesus recomenda que perseveremos no bem. Quanto mais disciplina, esforços e renúncias em prol da obra da nossa regeneração, maior serão os ganhos de paz, saúde e prosperidade, aumentando as oportunidades e os recursos a serem empregados nessa missão. Aquele que tem, mais será dado, entendendo os fracassos reencarnatórios. Aquele que tem, mas será dado, é aquele que não tem. Até o que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Esse interessante aforisma evangélico é ainda motivo de indagações profundas em relação ao seu significado em termos de lei, causa e efeito. Tal comentário de Jesus necessita ser associado a conquistas de valores espirituais e não de posses efêmeras, suscetíveis a alternâncias circunstanciais da vida material. Quem tem grande potencial, ou seja, um elevado talento, intelecto, moral, terá mais condições de desenvolver obras de maior envergadura para o avanço espiritual, concomitantemente de si mesmo e da sociedade. Realmente, a questão 132 de O Livro dos Espíritos, estabelece que as tarefas primordiais do esforço reencarnatório consistem na própria evolução espiritual do espírito reencarnado e, ao mesmo tempo, na participação como colaborador da obra da criação,
Logo, à medida que evoluímos individualmente, colaboramos com a evolução de todos à nossa volta, uma vez que a nossa evolução dá-se através de contato social, lei de sociedade, e dos esforços inerentes a essa interação, lei de trabalho, lei de justiça, amor e caridade, entre outras. Esse raciocínio, bem simples e acessível, é respaldado, inclusive, por outras passagens evangélicas, como a própria parábola dos talentos, que já estudamos. Ocorre, porém, que vários indivíduos talentosos fracassam em suas tarefas reencarnatórias. André Luiz, em sua obra Os Mensageiros, relata em vários capítulos experiências frustradas de companheiros que desencarnaram com realização espiritual pífia. A intensidade do fracasso está relacionada à capacidade do fracassado, ao tempo de reparo, às oportunidades disponíveis e à relevância dos objetivos previamente traçados pelos próprios protagonistas dessas vivências, em colaboração com mentores espirituais extremamente preparados e experientes. Ressalta-se que a tarefa desses casos supracitados estavam centradas em trabalhos de cunho espiritual, destacando-se o papel de, na última encarnação, analisa o próprio fracasso como ser humano de uma forma geral em relação a outros médicos que fracassaram especificamente no desempenho da atividade médica. Também é digna de registro a obra Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco, que relata grande número de casos envolvendo espíritas fracassados em suas reencarnações, os quais foram socorridos no Hospital Esperança pelo mentor espiritual Eurípides Barçanufo e sua equipe. Em muitos exemplos, as falências espirituais de criaturas talentosas acontecem, pois, apesar de indiscutíveis conquistas prévias em determinada área, o espírito reencarnante traz falhas espirituais, sobretudo morais, que acabam afetando o trabalho específico que ele deveria realizar, mesmo que esse indivíduo tenha realmente imenso cabedal em certo setor evolutivo. Assim, as diversas mazelas intelecto-morais em outras áreas do comportamento humano dificilmente permitem que o candidato à realização espiritual consiga manifestar plenamente seu talento, pois a indisciplina, a falta de força de vontade e a ausência de ideal superior, entre outras características pessoais, são tendências inferiores que limitam o desenvolvimento de maior amplitude de tarefas. Até mesmo pequenos trabalhos podem ser comprometidos, pois traços de personalidade inferior, como a intolerância e a impaciência, suprimem frequentemente a manutenção de esforços de longo prazo, favorecendo o desperdício de oportunidades. É importante frisar que Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis, significando dizer que, se o indivíduo fracassa, ele deve atribuir essa queda espiritual à sua própria negligência, uma vez que o livre-arbítrio é alicerce da lei de Deus. No entanto, mesmo assim, essas experiências fracassadas, se bem estudadas e assimiladas, podem trazer aprendizados que serão as bases para as realizações vitoriosas no futuro. Por isso, quando não pudermos realizar totalmente nossas tarefas, tentemos ao menos realizar parcialmente, pois o nosso futuro espiritual será construído a partir das nossas construções do presente.
Todo esforço de hoje é uma facilidade a sorrir amanhã. Nos ensina Emmanuel na obra Palavras de Vida Eterna, implicando que todo tempo perdido hoje será oportunidade de crescimento desperdiçada a ser lembrada no dia de amanhã, quando as circunstâncias da vida podem não mais favorecer a referida realização. Quando o indivíduo detém vários talentos, os quais são conquistas espirituais pretéritas, essas potencialidades atuam sinergicamente, fomentando o desenvolvimento de obras de maior complexibilidade. Em outras palavras, quando mais pré-requisitos, intelecto, morais, maior a probabilidade de sucesso espiritual na encarnação, uma vez que mais recursos o espírito reencarnado terá para driblar os obstáculos e as armadilhas do caminho existencial. Mesmo quando fraqueja espiritualmente, é possível que consiga realizar significativa obra, pois suas habilidades favorecem o surgimento e o aproveitamento de bom número de oportunidades. Estes casos de espírito com grande capacidade que realizam parcialmente as suas tarefas são muito interessantes, pois podem gerar conflitos espirituais e complexos de culpa, mesmo quando tais companheiros são altamente reconhecidos pelo que realizaram, especialmente na análise dos encarnados. Acontece que o autoexame sincero demonstra uma extensa perda de oportunidades e até mesmo aquisição de débitos, os quais passariam praticamente despercebidos se fossem associados a criaturas com menor cabedal espiritual. Todavia, como a lei de Deus está escrita na consciência própria da criatura, os espíritos em questão constatam que poderiam ter feito muito mais por si mesmos e pela humanidade, pois o nível de consciência dessas criaturas já é bem elevado. Assim sendo, quando nos sentimos detentores de poucos talentos, devemos ter alta vigilância e disciplina, porque somente o foco, o esforço no trabalho e a humildade frente às nossas fragilidades farão com que não caiamos em tentações, não nos deixando levar por interesses tortuosos que nos desviam de nossas tarefas principais, atrapalhando a manifestação de nosso talento espiritual, que representa os dons divinos em nós. Interessante, Interessantemente, a vigilância e a disciplina também são fundamentais quando alguns irmãos se sentem detentores de grandes possibilidades, pois as responsabilidades são evidentemente maiores. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Os espíritos que já trazem um expressivo leque de habilidades pode eventualmente deixarem-se levar por interesses, muitas vezes dignos, mas não tão prioritários em relação aos compromissos assumidos previamente. Neste contexto, é muito sugestiva a famosa recomendação de Emmanuel em seu primeiro contato com Chico Xavier, asseverando a relevância da disciplina nas tarefas espirituais. Sabe-se que reconhece-se a árvore pelos frutos. Devemos nos autoavaliar constantemente para identificarmos as consequências corretas de nossas ações efetivas na vida física. Se os efeitos dessas atitudes não têm representado valores do bem, da utilidade da verdade, devemos repensar os caminhos que estamos trilhando, sob pena de nos vermos pelejando por questões com pouco valor espiritual em nossos esforços diários. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Portanto, o verdadeiro espírita busca sua melhoria pessoal de forma sistemática, o que deve repercutir diretamente nos sentimentos, pensamentos e atitudes de cada adepto do espiritismo e, consequentemente, no aproveitamento das oportunidades evolutivas e na construção da obra no bem. Então, agora eu vou dar a minha opinião em uma frase. Sendo assim, somos os únicos responsáveis pela nossa evolução moral e espiritual nessa encarnação. Foi o que eu entendi, tá? Obrigada pela paciência da minha voz. Obrigado, Fátima. Muito bom, nos apresentou um estudo completo, né? Nos deixou um pouco a dizer, mas foi excelente. Excelente a tua explanação. Mas vamos passar aos demais, como a gente sempre diz, a repetição é o que nos faz fixar, né? Então, nós vamos com certeza repetir muitas das coisas que você disse, porque foi um estudo bem completo, mas essa repetição nos auxilia no aprendizado e no entendimento. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Pode sim. Fátima, obrigada, querida. Mais uma vez, né? Teu estudo assim com dedicação, com carinho, né? Com respeito a nós todos. Muito obrigada. Bom falar o quê, né? Depois desse discurso da Fátima. Mas quando eu li o texto, eu pensei em algumas coisas. Me vieram algumas palavras, né? Algumas características. A reencarnação, a oportunidade, né, de fazer esse presente divino que a gente recebeu. Os talentos, né, como a Fátima colocou, os talentos que nós recebemos, né? E me veio também a gratidão que nós devemos ter diariamente por termos essa oportunidade e por termos esses talentos todos que nós recebemos, que às vezes a gente acha que são poucos, mas são muitos, e porque eu acredito que quando nós somos gratos pelo que nós temos, nasce uma força dentro de nós para as coisas do dia a dia que todos nós temos, cada um com a sua luta, cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações, né? E, e aí nós conseguimos, sabe? Nós vamos tendo, muitas vezes nós vamos tendo calma, e o estudo, né? O estudo também me veio à mente, o estudo da do espiritismo, o estudo de tudo isso que acontece, do porquê que nós viemos, porquê que estamos aqui, o nosso autoconhecimento para sabermos das nossas limitações, sabermos aonde cuidar, né, o que valorizar, o que aproveitar. Então me veio tudo isso, sabe. Mas, assim, o principal, acho que se nós formos gratos, por tudo isso, nós já temos uma compreensão bastante boa de tudo que nós temos e e acredito que o nosso caminho vá sendo menos difícil, porque, isso nos dá a compreensão de que, como a Fátima colocou também, nós vamos fazer, porque se nós não fizermos, não vai cair do céu. Se nós queremos dinheiro, nós vamos ter que trabalhar para conquistar o dinheiro, né, de uma forma honrada, de uma forma correta. Se nós queremos ter saúde, vamos ter que cuidar também da nossa alimentação, do nosso corpo, do nosso emocional. Então, acredito que sim, eu acho que o conhecimento de tudo isso nos facilita para a evolução moral que nós tanto, procuramos aqui, né. Foi isso que me veio à mente e mais uma vez muito obrigada, Fátima. Foram muitas informações e nos enriqueceu bastante. Obrigada, querida.
Obrigado, Kátia. E quando cita, né, a parábola dos talentos, tem a parábola do semeador, como esse estudo ele vai se encaixando e vai aprofundando conforme nós vamos estudando. Como tu citou ali, o estudo da doutrina do Espírito, da doutrina dos Espíritos, está nos sendo dado. Quanto mais nós estudamos, mais está nos sendo dado. Muitas vezes nós não nos percebemos disso, né? Mas quanto mais nos dedicamos ao estudo, mais está nos sendo dado. Quanto menos nos dedicamos, mais nos é tirado. E isso é que a gente não entende. Muitas vezes nós começamos um projeto, uma tarefa, e não concluímos. Então, aquele pouquinho que a gente fez acaba sendo tirado, vai para o esquecimento, né? E quando a gente prossegue nesse estudo que nós estamos, a gente está sempre citando isso, né? Que a gente começa um número X de pessoas e no decorrer do tempo vão abandonando. Está sendo tirado dessas pessoas que não estão tendo esse aproveitamento que a gente diz, né? Nós temos que aproveitar a doutrina dos Espíritos, o que ela tem para nos oferecer. E quanto mais nós estudamos, nos dedicamos, mais nós recebemos dela. Vita, posso passar para ti, Vita? Pois vocês agora me deixaram com pouca coisa para dizer, né? Tenho que só agradecer as meninas que já falaram, né? E como a Fátima falou ali no final, cada um tem a sua... É individual, né? A evolução individual de cada um de nós, né? Quanto mais nós soubermos, mais nós seremos cobrados, né? E sobre os talentos, o nosso estudo não deixa de ser um talento, né? Então, se a gente seguir perseverando no estudo, seguir tentando nos melhorarmos um dia de cada vez, como dizia minha mãe, não vamos desperdiçar esse um dos talentos que Deus nos deu, né? Que foi ao chegar a essa amada doutrina, para que a gente pudesse ser uma pessoa melhor, né? Hoje a gente só tem gratidão por estarmos aqui nesse grupo tão bom e nesse estudo maravilhoso que a gente está tendo, né? Que nada mais é que a bússola que nos carrega e nos mostra o caminho certo que a gente tem que seguir para sermos pessoas melhores, né? Mas, repetindo novamente, como a Fátima falou, a nossa melhora é individual, é cada um se melhorando a si mesmo. Então, eu acho que, no resumo, é isso aí. Obrigado, Vita. Isso é um fato, né? Nós caminhamos juntos, mas o nosso crescimento é individual. Mas nós só vamos crescer se estivermos juntos, porque nós só conseguimos evoluir em sociedade, né? Então, ele é individual, mas tem que ser caminhado em conjunto, né? Para nós crescermos, porque sozinhos nós não vamos evoluir de uma forma mais efetiva, né? Então, nós precisamos uns dos outros para adquirir a nossa... Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês? Boa noite, queridos. Que Boa bom noite. ouvi-los. Obrigada, Fátima. Obrigada, Kátia, pela exposição. E, sinceramente, queridos, eu acho que hoje a gente quer mais é ouvir. Obrigada, Daniel, também pela explicação. A gente tem estudado tanto, ouvido tanto, é como disse a Kátia, quanto mais a gente conhece, mais a gente se sente comprometido, né? Mais obrigação de acertar. E a fala da Fátima também muito bom, o resumo que ela fez. E, enfim, queridos, vamos aprofundando o conhecimento e, com certeza, a gente está se tornando melhores. A gente, às vezes, se cobra, mas a gente sabe que já foi bem pior. Hoje, então, a gente já progrediu. E daí, no dia a dia, a gente tem tantas oportunidades de ação, de pôr em prática o que aprendeu, né, queridos? A cada dia, a cada provação, a gente às vezes se questiona.
eu estou pondo em prática o que aprendi. Eu aprendi que preciso resignar, preciso compreender, e muitas vezes a gente parece que fraqueja, né, queridos? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Tem momentos que a gente fraqueja, mas é tão bom que a gente tem um ao outro, e daí um empresta o ombro, o ouvido, e a gente está junto. Obrigada, queridos. Quanto ao evangelho maravilhoso, já foi bastante explicado, mas claro que a gente quer ouvir mais comentários dos irmãos. O meu amor vai dizer alguma coisa. Boa noite, querida família maravilhosa. Deus abençoe vocês todos, tá? Vocês já falaram tudo que tinha que falar, vocês já falaram de não deixar espaço para nós falar. Amado. Falaram tudo que tinha que falar. Foi bem a fala da nossa querida irmã ali, foi esmiuçado o máximo, né? Tudo que tinha de bom, ela falou tudo, não deixou nós sem falar, sem argumento nenhum. Mas é assim mesmo, né? É, diante de Deus, só nós teremos méritos através das nossas obras, né? Só através das nossas obras no bem que a gente vai ter méritos daquilo que a gente faz. Não muitas vezes, não aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz através do nosso exemplo, né? Aí sim nós vamos ter méritos diante de Deus, só assim. Não é a religião, não é a maneira que nós cultivamos a religião, mas é através dos nossos atos. Nós vamos multiplicar os conhecimentos, os estudos, como vocês já falaram, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho que dividir com meus irmãos que não têm a possibilidade que a gente tem, né? Por hoje é só porque vocês já esmiuçaram bastante. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, senhor Edgar. Obrigado, Marilene. Realmente, a gente analisando, assim, eu vou ouvindo, né, cada um falando, a gente vai fazendo aquela viagem, né, que sempre comento, a gente faz aquela viagem interior, né, onde cada um vai expondo a sua forma de ver, de entender essa parada. Então, nós somos aquele festival que estamos juntos e nos tornamos fortes, né? Quando um de nós fraqueja, os outros que fazem parte desse festo de varas segura, né? Então, nós estamos, como disse antes, né, a caminhada é individual, mas juntos nós conseguimos caminhar de uma forma mais efetiva, né? Porque quando a gente vai fraquejar, as outras varas seguram, né? Para que a gente não dobre, não vergue. E que bom que temos uns aos outros, né? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite. Bom, todo mundo falou e realmente é bem isso, né? E eu estava aqui desde o começo, assim, o que me chamou bastante atenção, daí eu vou só citar bem rapidinho, porque para mim realmente é muito importante. Me serviu e me serve a todo instante, minuto a minuto nessa jornada. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio. Semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Então, me toca profundamente esse finalzinho aqui, que acredito que, através dessas palavras, Deus entende as nossas dificuldades, né? As nossas falhas, que às vezes a gente emperra, né? Naquele momento ali, e não vai, mas aí numa outra oportunidade a gente de novo recomeça e vamos conseguindo devagarinho ultrapassar as nossas dores e os nossos impedimentos espirituais maiores, que são os nossos compromissos, né, anteriores ou presentes com a lei divina. Mas ele entende, eu acho, acredito assim, entendo com essas palavras aqui, que ele entende tudo aquilo que a gente sente, entende até por que nós nos equivocamos, né? Foi a nossa falta de amor, de iluminação, de entendimento, de conhecimento.
que agora estamos buscando através da doutrina, através do Consolador, né? E ele diz assim, que nós devemos arrancar de nós aquilo que nos faz mal, que nos que é uma que atravanca o nosso progresso espiritual e moral, né? Devagarinho, nós evangelizando, adquirindo conhecimentos e moralizantes, né? E colocar então a boa semente, a semente do amor, da consideração, da humildade, do desprendimento, para que realmente a caridade faça parte da nossa existência, que a gente possa usufruí-la ofertando aos outros. Que Deus nos abençoe a todos nós, né? Obrigado, Obrigada. Gorete. Muito bom. Enquanto a Gorete estava falando de Deus, né, que Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas deficiências, me veio uma imagem, aquela do pai ou da mãe, em que está ensinando a criancinha a caminhar, não é? Você larga ela 1 metro, 2 metros de ti, abre os braços e ela vem caminhando de forma insegura em teu encontro, né? Às vezes cai antes, às vezes consegue chegar correndo para te abraçar, para não cair. Então Deus é a nossa segurança, né? E com essa imagem assim, né, a criança vindo e o pai, a mãe, enfim, está ali esperando ele, é a segurança, assim, é Deus para nós, né? Nós estamos ainda caminhando com esses passos vacilantes, às vezes tropeçando, às vezes caindo, às vezes machucando o nosso joelho, né? Mas nós estamos indo, porque nós sabemos que ali na frente está a segurança, que é o Pai nos aguardando de braços abertos, né? E Ele sabe que nós vamos cair, vamos levantar, Ele conhece tudo sobre nós, né? Então, em Deus nós podemos confiar plenamente, não é? Porque sabemos que Ele vai nos aguardar sempre. E Ele sabe, como o Mestre já disse, nenhuma das ovelhas do Pai se perderia, né? Então, confiemos e acreditamos no que o Mestre nos passou. Márcia, tu quer falar alguma coisa, Márcia? Senti que você está olhando assim para o celular. É que eu ainda, desculpem, eu não consegui uma posição ainda para colocar esse celular, para que eu possa não ficar me mexendo tanto. Então, me desculpem, por favor. Bom, a Maria já explanou tão bem, né, o assunto de hoje, mas e as meninas também, cada um dando um pouco da sua vivência. E o que a gente chega à conclusão? Que Deus não toma nada do que Ele já deu para os seus filhos, né? Somos nós mesmos que negligenciamos e não assumimos nossa responsabilidade. Tá travando o teu áudio, Márcia. Tá travando. Não sei se para você está travando também. Bom, enquanto não restaura o áudio da Márcia, então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eliane? Não, gente, eu acho que todo mundo já falou bastante, falou tudo que a gente precisava ouvir hoje, né? Só na reflexão mesmo. Tá bom, obrigado, Eliane. Márcia, nós interrompemos um pouco você, porque o teu vídeo Será que travou. Não conseguimos ouvir o que você falou. tá certo? Tudo bem, sem Não problema. estamos conseguindo te ouvir. Tá, não tem problema. Eu ouço vocês, mas sem problema, não tem problema. Tá bom, seguiremos então. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu assim que tudo foi muito bem explanado, né? Então, vou ser um pouco repetitivo, mas como eu digo, é na repetição que nós fixamos os assuntos, né? Então, nós todos que conhecemos esses princípios todos, né, que nos permitem então alcançar Deus. Como vamos alcançar Deus? Nos dedicando
ao amor, à fraternidade, à caridade, ao trabalho ao próximo, que é a caridade, né? E também a isso que nós estamos fazendo, que é o estudo dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que muito vai nos acrescentar. Então, isso que nós estamos estudando e tentando colocar em prática e colocando em prática é o que nos será dado e não nos será tirado, porque nós estamos nos esforçando, né? Então, o dar-se-á, é o resultado que do nosso esforço, da nossa dedicação, para então termos esse merecimento de receber, não é? Então, aquele a quem vai ser tirado por quê? A consequência das atitudes de não desenvolver, de procurar não desenvolver suas virtudes, né? De entender os aprendizados que vamos tendo, principalmente quando estudamos a doutrina, né? Que vem nos trazer os valores éticos e morais, né? Então, a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, os espíritos superiores, através dele, ele vem nos oferecer o quê? Essa boa nova explicada, traduzida, vamos dizer assim, para nós, esse evangelho segundo o espiritismo. Então, vejam que linda essa reflexão, né, que nos traz o evangelho, e mais as obras complementares, como a Fátima nos trouxe, né? Então, todos nós que buscamos o conhecimento através desse estudo, ao qual estamos dedicados agora, né? Nós estamos nos preparando para um melhor entendimento do que o Evangelho está nos ensinando. Nós estamos tendo esse preparo agora, essa nossa troca vamos dizer assim, de conhecimento, a nossa forma de interpretar diferente um do outro, isso tudo vai nos acrescentar e nos propiciar fazer melhores escolhas, ter uma percepção maior da vida, de seus valores, né? E também das implicações de uma maneira de como encarar essa nossa jornada como espírito, que estamos vivenciando uma experiência num corpo físico, né? Então, esse tema assim, proporciona a nós todos uma gama muito grande de reflexões sobre as várias situações que nos ocorrem ao longo da nossa vida, que ocorreram e que vão ocorrer ainda, e principalmente no que se refere às nossas relações interpessoais entre nós e nossos irmãos, nossos amigos, e pautado em valores éticos, morais, né, desses conceitos. Então, a interpretação sobre a vida, os valores éticos, os conceitos religiosos, passam por um aprendizado intelectual como pelo aprendizado ético-moral, e são conhecimentos que eles vão se acumulando à nossa bagagem, na nossa jornada evolutiva. E quanto mais conhecimento nós adquirirmos, isso vai aumentar a nossa capacidade de perceber, de entender o mundo, entender esse mundo de uma forma mais fácil, então, para a gente avaliar a nós mesmos, não avaliarmos os outros, mas a nós mesmos, os nossos comportamentos, o mundo e tudo que nele assim tem, as pessoas, a natureza, tudo de que fazemos parte. Então, a nossa condição de interpretar a vida, ela vai ser muito mais clara para nós, mais eficaz. Então, vai promover em nós assim um diferencial, e nós vamos nos colocar como instrumentos e agentes de transformação, não pelo que nós vamos falar para os outros, que caminhos que vamos indicar, mas pelo nosso exemplo. Nós passamos a entender essa boa nova, o Evangelho, e colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso vai fazer a diferença no meio em que nós vivemos. Então,
nós precisamos nos acostumar, olhar o mundo, olhar ao nosso redor, com olhos mais atentos. Atenção aos pequenos detalhes, né? Então, qualquer informação, ela é um motivo de conhecimento e oportunidade de aprendizado. A nossa vida, ela se torna mais bela e útil, então, quando nós percebemos a riqueza que existe nessa vida. E nós só conseguimos isso aonde? Nos detalhes, né? Então, são detalhes que, na maioria das vezes, eles passam de ser despercebidos ao nosso sentido, aos nossos olhares, né? Pouco atentos e pouco interessados em aprender o que existe à nossa volta, o que nos cerca, o que nos rodeia, né? Então, sermos capazes de interpretar um olhar, um gesto, uma palavra. Então, por isso é importante saber interpretar um ensinamento como esse que nós tivemos agora, onde cada um deu a sua contribuição. Então, lembrando a parábola dos talentos, como já foi citado, a parábola do semeador, quando nós recebemos talentos, nós também semeamos, né? Todos somos semeadores de sementes dos mais variados tipos. Então, vejam que tipo de semente nós podemos semear: alegria, fé, coragem, compreensão, tolerância, perdão, ou semeamos outras sementes, tais como dores, tristeza, incompreensão, raiva, rancor e medo. Vamos ver que semente nós vamos semear, né? Somos semeadores o tempo todo. Semeamos, então, para que quanto mais tenhamos, mais venhamos a ganhar. E quanto melhor nós semearmos, mais nós estaremos ganhando. Então, é interessante que façamos uma reflexão muito profunda a respeito desse ensinamento que nós tivemos essa noite. E que saibamos fazer as nossas escolhas, não é? Então, pessoal, da minha parte, também era isso, que como já foi muito bem explanado por todos, nos sobra pouco para prosseguirmos, né? Mas fico feliz em estar nesse grupo e receber tantos ensinamentos como os que tivemos essa noite, como temos em todas as noites, com todos os que fazem o estudo do Evangelho, sempre nos vem acrescentar, e eu digo para vocês, fico feliz em fazer parte desse grupo.